E, gente, o chanceler da Alemanha, o Olaf Scholz, faz um giro pela América do Sul em busca aí de novos parceiros comerciais. Hoje, ele esteve no Chile, onde se reuniu com o presidente Gabriel Boric. E antes disso, o primeiro-ministro passou pela Argentina e pediu uma conclusão rápida do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Assunto para o nosso editor de internacional, o Diego Pavão. Esse é um assunto que foi discutido entre Olaf Scholz e o presidente argentino Alberto Fernandes em Buenos Aires durante a passagem do chanceler alemão por lá nesse fim de semana. Os dois mostraram apoio à continuidade das negociações para juntar os dois blocos. Essa é uma discussão bem antiga, foram 20 anos de negociações muito complexas, só que isso ainda não foi resolvido. Só para relembrar, esse é um acordo que envolveria a junção dos dois blocos, Mercosul, formado por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, e a União Europeia. E envolveria também mais de 780 milhões de consumidores, com um fluxo comercial equivalente a 1/4 do PIB mundial. E além disso, haveria também uma retirada gradual das barreiras tarifárias entre os países que integram os dois blocos. Seria o maior acordo comercial da história. Durante o governo Bolsonaro, alguns países europeus se recusaram a ratificar esse acordo, citando algumas preocupações com a política ambiental brasileira naquela época. E agora existe uma perspectiva de que isso seja retomado na gestão Lula e esse deve ser um dos assuntos discutidos entre Lula e Olaf Scholz amanhã, lá em Brasília. O presidente Lula já deixou claro que quer finalizar sim esse acordo. Inclusive, ele discutiu isso na semana passada com o presidente do Conselho Europeu, o Charles Michel. Além disso, o Olaf Scholz vem à América Latina com o objetivo de diversificar as parcerias comerciais. Nos últimos meses, muito por causa da guerra na Ucrânia, a Alemanha se viu numa situação complicada por causa da dependência energética da Rússia e da dependência de minerais da China. E nesse giro aí pela América do Sul, amanhã, então, o primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz, vem ao Brasil e se encontra com o presidente Lula. E entre os temas do encontro está o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, assunto para o Rudá Moreira, que vem trazer os detalhes e atualizar, então, a previsão do que deve acontecer nessa agenda entre o presidente Lula e Olaf Scholz. A previsão é de que o encontro aconteça à tarde, né, Rudá? Conta pra gente. É isso mesmo, Muriel. O chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, chega em Brasília às 2:50 da tarde, 2h50 da tarde de amanhã, desta segunda-feira. Enquanto ele estiver pousando no aeroporto aqui em Brasília, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já estará lá no Palácio do Planalto se preparando. Às 3 da tarde, Lula tem uma reunião preparatória prevista com o ministro de Relações Exteriores, o embaixador Mauro Vieira. Essa reunião para alinhar tudo ali para o encontro com Olaf Scholz, que será um pouquinho depois. Então, 3h30 da tarde é o horário que está prevista a cerimônia de chegada do chanceler da Alemanha ao Palácio do Planalto. Logo depois, às 3h45 da tarde, já tem início a reunião bilateral entre o primeiro-ministro alemão e o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva. Essa reunião deve se estender ao longo de toda a tarde, e mais restrita no primeiro momento, e aí após as 5 da tarde, até por volta de 6 da tarde, essa reunião deve ser ampliada. E aí também devem participar delegações de empresários, tanto brasileiros como alemãos. Após essa reunião ampliada, por volta das 6h30 da noite, está prevista uma declaração à imprensa. Tudo isso que eu falei ainda no Palácio do Planalto. Depois da declaração da imprensa, eles saem do Palácio do Planalto, vão ali para perto para o Palácio do Itamaraty, onde está previsto um jantar a partir das 7 da noite, um jantar em homenagem ao chanceler da Alemanha, Olaf Scholz. A previsão é que Scholz já embarque de volta para Berlim só no dia seguinte, então ficará nesse jantar até mais tarde, só no dia seguinte, no início da tarde, que Olaf Scholz embarca de volta para a Alemanha. Essa é muito importante porque será a primeira visita de uma delegação estrangeira ao Brasil depois da posse do presidente Lula, tirando as visitas que ocorreram para a posse especificamente. Essa é a primeira delegação que vem já com o presidente em pleno mandato. O primeiro-ministro alemão, além de falar sobre, tratar sobre o acordo do Mercosul e a União Europeia, como você já adiantou, Muriel, ele também deve anunciar a liberação de recursos
para o Fundo Amazônia. A gente lembra que esse Fundo Amazônia teve os repasses interrompidos durante o governo de Jair Bolsonaro. No fim da tarde, então, para o início da noite, deve ser realizada uma cerimônia de assinatura de acordo sobre o Fundo Amazônia. Está a se confirmar, não aparece oficialmente na agenda, mas é o que nos foi passado por um briefing do Itamaraty. Olaf Scholz deve oficializar, na sua visita ao Brasil, a liberação de 31 milhões de euros, que corresponde a cerca de 170 milhões de reais, para o Fundo Amazônia. Segundo o Itamaraty, os recursos serão divididos em duas partes, com 10 milhões de euros destinados a projetos de bioeconomia na região amazônica e outros 21 milhões de euros para ações de combate ao desmatamento. Lula e Olaf Scholz também podem falar, segundo o Itamaraty, sobre a guerra na Ucrânia e sobre os atos criminosos contra os três poderes ocorridos no dia 8 de janeiro, aqui em Brasília. Muriel. Muito bem, o Rudá já falou então os 4 principais tópicos que devem ser tocados nesse encontro importante, o primeiro encontro internacional, portanto, em que uma delegação internacional vem para o Brasil desde a posse. Muito obrigada, Rudá, pelas informações. A gente segue nesse assunto, agora eu chamo o nosso analista sênior de internacional, o Américo Martins, ao vivo de Londres, porque, Américo, a gente ouviu agora o Rudá falando sobre a importância que a Amazônia vai ter realmente durante essas discussões entre Olaf Scholz e Lula a partir de amanhã. E qual que é o peso, portanto, que a floresta amazônica pode ter nessa relação aí do Brasil com os outros países, principalmente com países da Europa que estavam esperando realmente uma sinalização por parte do Brasil, um esforço maior por parte do Brasil de preservação da Amazônia. Américo, uma boa noite para você. Boa noite, Muriel. Boa noite a todos. A política externa brasileira colocou corretamente as mudanças climáticas e a preservação do meio ambiente no centro das suas ações neste terceiro mandato do presidente Lula. O presidente entendeu a importância desse tema para as relações internacionais do Brasil. Basicamente, o mundo hoje não pode ter uma discussão sobre mudanças climáticas que tenha um significado real e concreto sem uma participação efetiva do Brasil e inclusive dos outros estados, os outros países que dividem a Amazônia. Mas o Brasil sempre nessa liderança por ser o maior país da América do Sul e aonde a maior parte da Amazônia está. Então, essa questão climática e de meio ambiente está no centro da política externa brasileira de forma correta. Por que correta? Porque ela facilita vários outros pontos como foram discutidos aqui. Então, o exemplo do Mercosul, que vai ser um outro ponto muito importante, como o Diego Pavão destacou e o Rudá também, nessa conversa entre o Olaf Scholz e o Lula. Lembrando, mais uma vez, é importante ratificar isso, vai ser o primeiro líder de uma potência ocidental a visitar o Brasil desde a posse do Lula. Isso diz muita coisa. Na sequência virão o Emmanuel Macron, presidente da França, e o presidente Lula irá aos Estados Unidos encontrar com o Biden. Em todas essas conversas, a questão do meio ambiente vai ser central. E central porque facilita esses outros acordos. Então, o Mercosul, por exemplo, a questão do Mercosul não avançou, entre outros pontos, porque a França em particular e outros países da Europa criticaram severamente a política de meio ambiente do ex-presidente Jair Bolsonaro, que no final das contas levou a uma explosão do desmatamento na Amazônia. Agora, com o novo governo e com essa ênfase na proteção da Amazônia e no uso do Brasil como uma das possíveis soluções para as mudanças climáticas, é possível destravar, por exemplo, a questão do Mercosul. A Alemanha vai destinar mais recursos ao Fundo da Amazônia. O próprio Reino Unido, aqui de onde eu estou falando, está cogitando entrar nesse fundo também, todo num esforço muito grande para tentar salvar a Amazônia, que vai ser fundamental para tentar reverter o grande problema das mudanças climáticas. Então, é correto colocar as mudanças climáticas e o meio ambiente no centro dessa política para obter, inclusive, outras vantagens. O acordo do Mercosul é um deles. E eu queria destacar também, Muriel, a importância do que vai acontecer amanhã, que provavelmente o Olaf Scholz vai mais uma vez demonstrar o apoio do governo alemão à eleição do presidente Lula e principalmente a manutenção da democracia no Brasil. Isso vai ser outro tema recorrente, quando o Emmanuel Macron visitar Brasília e quando o presidente Lula estiver em Washington, na Casa Branca, com o presidente Joe Biden. É com você, Muriel.
Sem dúvida, vão tocar e muito no assunto dos atos criminosos do dia 8 de janeiro, principalmente Joe Biden, que sabe muito bem o que se passou também por lá 2 anos atrás no Capitólio, né, quando o Lula for aos Estados Unidos. Mas quero te ouvir com relação a esse encontro de amanhã de Lula com Olaf Scholz, porque Rudá falava que outro tema que pode surgir também nessa reunião é a guerra na Ucrânia. De que forma que o Brasil pode contribuir nas discussões em torno da guerra na Ucrânia com relação à Rússia, Américo? No ponto específico com o Olaf Scholz, eles vão provavelmente discutir energia. Como o Brasil eventualmente poderia ajudar a Alemanha com exportações na área de energia, eventualmente novos acordos para a exploração do pré-sal. Esse tipo de preocupação o Olaf Scholz está levando a Brasília, isso é muito claro e muito nítido. O Brasil pode se aliar a esse esforço global de tentar pacificar a região, tentar ajudar em algum tipo de mediação, mas o Brasil muito dificilmente vai ter um papel enorme ou muito relevante para tentar ajudar na questão da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, por vários motivos. Primeiro, pela distância geográfica. Segundo, porque o Brasil tem um certo soft power, ou seja, aquele poder que é um poder mais relacionado à cultura e boa vontade com relação ao país, mas não tem um hard power, não tem no tabuleiro internacional, ele não tem um peso que possa ajudar a destravar um conflito do porte da Ucrânia com a Rússia, especialmente depois de 4 anos de relativo isolamento da política externa brasileira com o governo do presidente Jair Bolsonaro. O Brasil quer fazer parte dessas negociações, mas, de novo, só vai conseguir fazer isso se de fato ele conseguir se aliar a outros países da América Latina e se colocar de novo as mudanças climáticas e meio ambiente como uma peça para tentar alavancar esse seu poder no tabuleiro global. Eu queria destacar uma outra coisa, Muriel. Logo no começo você comentou a questão dos 3 presidentes com quem, dos 3 chefes de Estado com quem o presidente Lula vai se encontrar, que são o Olaf Scholz da Alemanha, o Emmanuel Macron da França e o Joe Biden dos Estados Unidos, como eles todos vão reforçar esse compromisso com a democracia. Eles têm, além do próprio compromisso com a democracia e com a questão de respeitar os direitos e o resultado das eleições, eles também estão de olho na política interna deles, porque todos eles têm um problema muito sério com uma extrema-direita ou uma direita mais radical em todos os seus países. Então isso é representado pela Marine Le Pen na França, pelo presidente Donald Trump nos Estados Unidos e na Alemanha, que recentemente, inclusive, prendeu alguns manifestantes neonazistas. Todos eles têm preocupação com o crescimento da extrema-direita e, portanto, eles vão certamente reforçar essa questão dos atos, de criticar os atos antidemocráticos, defender a democracia, porque para eles interessa que a direita seja isolada em todas as partes do mundo, não só nos seus países. Muriel. Muito obrigada, Américo, por essa análise impecável. A gente volta, claro, com você ao longo dessa edição do Prime Time. Se eu não estiver errada, eu espero que a gente volte, porque a gente gosta muito de falar com o Américo. Então a gente volta, acabaram de me avisar. Então logo mais a gente volta a conversar.